Olá, meus queridos, estamos aqui de volta. Vamos falar de potenciação de números naturais. Bom, então a primeira coisa é a gente entender aqui, ó. A base representa o valor que se repete por multiplicação. E o expoente indica quantas vezes a base será repetida. Então vamos entender o que é base, o que é expoente e quem é cada um. Então temos aqui o caso geral, x elevado a y. Esse termo que está embaixo, x, é o que a gente chama de base. O y, que é o termozinho que vai ficar aqui em cima, é o que a gente chama de expoente. Então, como aqui a gente já viu na dica rápida, base é quem vai se repetir. Então, vai aparecer várias vezes. Quantas vezes vai aparecer? Depende do expoente. E essa base vai estar realizando que operação matemática? Multiplicação. Por exemplo, 2 elevado a 5. Quem é a base? A base é 2. E o expoente 5. Então, como o 2 é a base, o 2 vai se repetir 5 vezes, porque o expoente é 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base 2 ela está sendo repetida 5 vezes através da multiplicação. Então, para a gente chegar ao resultado, é só fazer a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o que é que a gente consegue enxergar aqui? Que 2 elevado a 5 corresponde ao 32. Outro exemplo, 3 elevado a 4. Então, 3, que é o númerozinho embaixo, é a base. 4, que é o númerozinho que está aqui em cima, é o expoente. Então, a base 3 vai se repetir 4 vezes, porque o expoente é 4. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a gente tem aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a gente entende que 3 elevado a 4 corresponde a 81. Bem tranquilo, né? Então, vamos mais um aqui. 5 elevado a 3. Então, minha base é 5, o meu expoente é o 3. Então, o 5 vai repetir 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, é bem tranquilo. Base é o número que vai se repetir. O expoente vai dizer quantas vezes esse número repete. Tranquilo. E sempre a relação entre a base é multiplicação. Então vamos ver as propriedades da potência. Então a primeira propriedade, produto de mesma base. Pessoal, se eu estou falando de produto, eu estou falando de resultado de uma multiplicação. Então significa que eu estou multiplicando bases iguais, porque ele está falando mesma base. Então o que é que ele está me dizendo aqui na propriedade? Que eu vou repetir essa base e vou somar os expoentes. Então significa que eu não vou ter conta de multiplicação utilizando essa propriedade. Eu vou ter uma conta de adição. Então vamos lá. X elevado a 2 vezes x elevado a 5. Então, ó, pessoal, estou falando de produto, estou falando de multiplicação. Então, as bases são iguais. Aqui eu tenho base x elevado ao expoente 2 e aqui eu tenho base x elevado ao expoente 5. Mas o que importa aqui são as bases. Base x, bases iguais, mesma base. Então, eu vou repetir a base. Como a base é x, x. E vou somar os expoentes. Expoente 2 mais expoente 5. Então, vai ficar x elevado a 7. Então, fica bem fácil, porque eu não vou me preocupar até então com o valor da potência. Eu vou me preocupar apenas em somar os expoentes toda vez que eu tiver uma multiplicação onde as bases se repetem, são iguais. Vamos ver alguns exemplos.
2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3. Base 2, base 2. Opa, mesma base. Eu não vou calcular então quanto é 2 elevado a 6. E nem vou calcular quanto é 2 elevado a 3. Porque eu tenho a mesma base e elas estão multiplicando. Então eu vou repetir a base 2. E eu vou para os expoentes 6 e 3. Vou fazer o que com eles? Adição. 6 mais 3, 9. Então 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3 corresponde a 2 elevado a 9. Ficou bem mais fácil. E a gente vai ver depois que isso aqui pode ficar muito mais fácil com algumas dessas bases. Quando a gente trabalha uma coisinha chamada tabuada de potência, que na verdade é só uma técnica de repetição das potências de algumas bases, onde a gente vai fazendo as contas algumas vezes e acaba memorizando. Aqui mesmo, 2 elevado a 9, eu não preciso fazer nenhuma conta para poder saber que isso aqui dá 512. Professor, você é professor de matemática, por isso que você sabe. Não, é porque eu fui fazendo essa tabuada de potência, fui trabalhando com essa base 2 várias vezes, até o ponto que isso aqui se tornou natural. Olhar para 2 elevado a 9 e saber que isso aqui dá 512. Aí vamos para a próxima. 5 elevado a 2 vezes 5. Bom, eu tenho bases iguais, base 5 e base 5. Então, eu vou repetir a base. Aqui eu tenho expoente 2, aqui eu não tenho expoente. E agora? Bom, na verdade eu tenho expoente, pessoal. Toda vez que não aparece nenhum número aqui, esse expoente é o 1. Isso é porque a gente vai ver daqui a pouquinho que quando o expoente é o 1, o resultado é o próprio número. 5 elevado a 1 dá 5. Por isso que ele não aparece aqui o expoente 1, porque a potência já está respondida. Então, eu não preciso colocar aqui 1. Então, segue a mesma regra. 2 mais 1, isso aqui vai dar 5 elevado a 3. Tranquilo. Easy. Letra C. 7 elevado a 7 vezes 7 elevado a 5. Bom, 7 elevado a 7, 7 elevado a 5. Base 7, base 7. Estão multiplicando. Eu estou falando da mesma base na multiplicação. Repete a base. E vou somar os expoentes. 7 mais 5 vai dar 12. 7 elevado a 12. Aí você pode chegar para mim e perguntar assim, professor, em que eu saber isso aqui vai me ajudar? Bom, pessoal, não somente em situações como aqui o 2 elevado a 9, como eu tinha dito, que se eu já souber essas contas de cabeça, pelo fato de ter treinado, isso vai me ajudar. Não é somente nisso que vai me ajudar. Mas vão existir contas, tanto de multiplicação como de divisão, que é a próxima propriedade que a gente vai ver, onde eu não vou precisar desenvolver o número, se eu puder aplicar a propriedade. Por exemplo, se você me perguntar aqui, professor, você sabe de cabeça quanto é 7 elevado a 7, quanto é 7 elevado a 5? Não, não sei. Não vou chegar aqui, pegar a conta na calculadora e dizer que eu sei, se eu não sei. Até porque não é uma potência tão comum da gente estar trabalhando. Mas eu sei de uma coisa, que se eu tiver uma conta de multiplicação, que ela esteja uma expressão numérica, onde eu tenha essas duas potências, eu não vou desenvolver 7 elevado a 7, que vai dar um número muito grande, e não vou desenvolver 7 elevado a 5, que também vai dar um número muito grande, para depois multiplicar um pelo outro. Eu vou aplicar a propriedade. Nesse daqui, ó, base 2, que é uma base que a gente usa muito, é uma base que com o uso a gente começa a ficar com ela na cabeça. Para vocês terem ideia, aqui, ó, 2 elevado a 6 corresponde a 64. 2 elevado a 3 corresponde a 8. Então eu teria aqui 64 vezes 8, e vai dar 512. Só que eu não precisei fazer essa conta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, para chegar em 64. Nem 2 vezes 2 vezes 2 para chegar em 8. Eu apliquei a propriedade, então eu facilitei a minha conta. E se eu tenho uma expressão que envolve multiplicação e divisão, fica muito mais simples. Vamos falar de divisão, que é o quociente de mesma base. Então, na multiplicação, a gente repete a base aqui também. Ó. Repete a base.
Na multiplicação, eu adiciono os expoentes, eu somo. Na divisão, eu vou fazer o contrário, operação inversa. Adição vai na multiplicação, subtração vai na divisão. Multiplicação e divisão, operações inversas. Adição, subtração, operações inversas. Então, elas vão caminhando junto. Facilita lembrar. Então, aqui, mesma coisa. X elevado a 8 dividido por x elevado a 3. As bases são iguais, estão dividindo. O que é que eu vou fazer? Repetir a base. Repetir a base, subtrai 8 menos 3. X elevado a 5. Então, aqui a gente vai ver ainda mais a vantagem de usar essa propriedade, pessoal. Então, aqui, ó, 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2. Eu não preciso fazer aqui 64 dividido por 4. Eu vou simplesmente aplicar a propriedade. 2 elevado a 6, 2 elevado a 2, bases iguais eu repito, base 2. E vou pegar o que? Os expoentes, 6 e 2, e vou subtrair. 6 menos 2, 4. Acabou. 5 elevado a 6 dividido por 5. Então, aqui, mesma coisa. 5 elevado a 6 dividido por 5, base 5, base 5. Estão dividindo. Repete a base. Vou pegar o expoente 6. Como a gente já viu no exemplo anterior, quando não aparece nada porque tem um 1. Então, 6 menos 1, 5 elevado a 5. Aqui, 7 elevado a 15 dividido por 7 elevado a 12. Para vocês terem ideia, essa conta seria enorme. Vou fazer aqui junto com vocês agora. Vou pegar aqui a minha calculadora, porque eu não sei de cabeça essa conta. E vou botar aqui 7 elevado a 15. Pessoal, para vocês terem ideia, 7 elevado a 15 vai dar um número gigantesco. É tão grande que o visor da calculadora eu tenho que virar e botar no modo paisagem, ó, porque senão ele dá erro. Fica enorme. Aí imagina você tá lá bonitinho, seu professor passa um dever, bonitinho, cheirosinho para você, você vai fazer a conta e você vai multiplicar 7 por ele mesmo 15 vezes e vai achar esse número gigantesco. Você vai amaldiçoar todas as minhas gerações. E aí você vai pegar e vai elevar 7 a 12. 7 elevado a 12. E vai dar esse número pequenininho, fofinho, cheirosinho. Aí você vai dividir esses dois números. E quando você divide esses dois números, vai dar 343. Você diz assim, que professor miserável. Esse professor não tem amor no coração. Mas aí você olha aqui e aplica a propriedade. Bom, eu não sei, não preciso saber quanto é 7 elevado a 15. E também não preciso saber quanto é 7 elevado a 12. Porque as bases são iguais e estão dividindo. Então eu só vou subtrair os expoentes. 15 menos 12. Que vai dar 7 elevado a 3. Bom, 7 elevado a 3, eu posso até não trabalhar essa potência tanto. Mas 7 vezes 7 vezes 7, tranquilo. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Pô, conta tranquilíssima, facílima, sem estresse. Próxima propriedade. Produto ou quociente de mesmo expoente e bases diferentes. Então perceba que a gente está falando agora de outra coisa. O expoente aqui é o mesmo, não a base. Então a gente vai realizar a multiplicação ou a divisão, já que eu estou falando de produto ou quociente, antes da potência. Como assim? Eu tenho aqui, ó, base x vezes base y. Expoente 4, expoente 4. Opa, expoentes são iguais, mas as bases não são. Então, nenhuma das propriedades anteriores serve. Então, que propriedade é essa? Significa que eu não preciso calcular quanto é x elevado a 4, nem quanto é y elevado a 4. Eu posso multiplicar os dois números e o resultado eu vou elevar a 4. A mesma coisa vale para a divisão. Eu não preciso calcular quanto é x elevado a 4, nem quanto é y elevado a 4. Eu posso dividir o valor de x por y e o resultado eu vou elevar a 4. Exemplo.
2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Eu não preciso calcular 2 elevado a 3, que dá 8, nem 3 elevado a 3, que dá 27, e fazer 8 vezes 27. Eu posso simplesmente calcular 2 vezes 3, que dá 6, e o 6 eu elevo a 3. Bom, vamos fazer aqui na calculadora. Bonitinho. Vou pegar aqui no celular, não vou abrir aqui na tela, só para não ter que minimizar. Aí eu tenho aqui 8 vezes 27. 8 vezes 27, 216, que é a mesma coisa que 6 elevado a 3. Então, é só, pessoal, mais uma maneira de eu resolver a mesma coisa. Eu fazer contas menores. 5 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Então, aqui eu não preciso fazer 25 vezes 49. Eu vou fazer 5 vezes 7, que dá 35. 35 vezes 35, 1225. E eu garanto que se você fizer a outra conta, você vai chegar no mesmo resultado. Aqui também, imagina, que na divisão fica ainda mais bonito o negócio. 64 elevado a 4, número grande. 32 elevado a 4, outro número grande. E depois eu vou dividir. Não preciso, o expoente é o mesmo, expoente 4. Então eu vou simplesmente dividir 64 por 32, que dá 2. E 2 elevado a 4 dá 16. Então eu começo a deixar minha conta mais agradável, menos assustadora. Na letra D a gente tem aqui 243 elevado ao cubo dividido 81 elevado ao cubo. Então, ao invés de ter que calcular 243 elevado ao cubo e 81 elevado ao cubo, eu vou simplesmente dividir 243 por 81, que vai dar 3, e o resultado eu levo ao cubo, que dá 27. Ou seja, diminui e facilita muito a minha conta. Então, próxima propriedade, potência de potência. Quando os expoentes estiverem separados por parêntese, colchete ou chave, eles serão multiplicados. Então, bem simples. Tenho aqui uma base, tenho dois expoentes, eles estão separados pelo parênteses. Então, eu vou pegar os expoentes e multiplicar. Então, eu vou repetir a base, 2 vezes 3, 6. Só isso. Então, aqui, 2 elevado a 4 elevado a 5. O 4 e o 5 estão separados pelo parênteses, eu vou multiplicar. 4 vezes 5, 2 elevado a 20. 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, aqui estão separados pelo colchete. Vou só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, é uma propriedade muito simples, muito prática, muito direta. Isso aqui ajuda muito quando a gente vai com expressão numérica também. Agora, atenção. Importante. Só é potência de potência, pessoal, se estiver separado por parênteses, colchete ou chave. Se não tiver, o expoente está elevado a outra potência, já é outra coisa. Aqui, ó, 2 elevado a 3, parênteses, elevado a 2. Eu vou pegar 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 2 elevado a 3, e esse 3 está elevado a 2. Eu tenho uma potência na potência, ou seja, meu expoente está elevado a outra potência. Elevado a outro expoente. Então aqui eu vou fazer 3 elevado a 2, que dá 9, porque é 3 vezes 3. E aí sim, 2 elevado a 9. Então percebam que o nosso resultado dá bem diferente. Então fica atento a isso aqui, por favor. O zero como expoente. Todo número natural, com exceção do próprio zero, elevado a zero tem como resultado 1. Então 2 elevado a zero dá 1. 5 elevado a zero dá 1. 10.000 elevado a zero dá 1. Então, não importa qual seja o número. Tirando o zero, qualquer outro número na base que for elevado a zero vai ter como resultado 1. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês do porquê isso acontece. Mas lembra dessa propriedade, ela ajuda muito na nossa vida. E o zero como base? Bom, base é aquele termo que vai ser repetido. Então, se eu tenho zero como base, ele vai ser repetido por multiplicação. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, independente do expoente, o resultado vai ser sempre 0.
Novamente, meu expoente não pode ser zero. A gente não tem zero elevado a zero. Depois eu vou explicar a vocês que isso na matemática é chamado indeterminação. E depois a gente vai conversar por que indeterminação, mas não é o foco agora. Então, 0 elevado a 5. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vai dar 0. 0 elevado a 1. 0. 0 elevado a 1000. 0. 0 elevado a 100 quinquilhões. 0. Então, base 0, o resultado é sempre 0. Expoente 0, o resultado é sempre 1. Lembrando que não tem 0 elevado a 0. O 1 como expoente. Bom, todo número que é elevado a 1 tem como resultado ele mesmo, porque o número não vai se repetir, ele vai estar lá apenas uma vez. Então, 5 é elevado a 1. O 5 aparece uma única vez. 10 é elevado a 1. O 10 aparece uma única vez. 500 é elevado a 1. O 500 aparece uma única vez. Ele está se repetindo, ele está aparecendo uma vez. Então, expoente 1 é o próprio número, a própria base. Sempre. O 1 como base. Vai acontecer a mesma coisa do 0. Se eu estou multiplicando 1, bom, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu estou multiplicando 1 por ele mesmo, o resultado só pode ser ele mesmo. Então, se eu tiver 1 elevado a 5, 1 vezes 1 dá 1. 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 Então, continua sendo 1. 1 elevado a 10, continua 1. 1 elevado a 500, continua sendo 1. Então, 1 como expoente, o resultado da potência é a própria base. O 1 como base, o resultado da potência é o próprio 1. E aí, pessoal, a gente encerra essa nossa parte de potenciação. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, a gente vê na aula. Sinalizem e façam a atividade que vai ser passada para vocês. Treinem o máximo possível que vocês puderem de potência. Quanto mais você dominar a potência, mais você vai dominar o próximo assunto e alguns outros assuntos. Porque daqui a gente vai pular para radiciação. E radiciação, uma das formas mais efetivas de calcular, de resolver uma raiz é utilizando potência. A gente vai ver isso. E potência também vai ser muito útil para a gente no cálculo de MMC e MDC. Então, tem um excelente domínio de potenciação que vai ajudar em vários outros assuntos. Vai abrir um leque de possibilidades para outros assuntos. Tchau, galera!